Este programa tem o apoio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo à SBT Television SIC Internacional. Hoje é dia de especial informação e vamos falar sobre eleições intercalares. Hoje, em toda a América do Norte, há eleições e portugueses ou luso-americanos são praticamente 3 dezenas, o que é de facto um número fantástico, não é, Alberto Coutinho, que vai estar connosco hoje como comentador? Muito boa noite, Luís, e a todos. É bonito ver 30 portugueses a meter-se e eu acho que de uma maneira ou outra todos hoje venceram, porque estão a dar um passo para a frente e vamos falar mais sobre isso. Exatamente, portanto pode seguir-nos também no Facebook, clicando facebook/SBT Television. E então está em contacto connosco. Vamos fazer uma breve pausa para regressar já a seguir com informação sobre eleições intercalares 2019. Super especiais 3-day sale do supermercado Seabra Foods na Ferry Plaza de Newark, New Jersey. Válido de 6 a 8 de novembro. Pernil de porco peça inteira 99 centavos a libra. Batatas Idaho saco de 5 libras 2 por $3. Arroz Carolina saco de 20 libras por 8,75. Iuca Triunfo da Costa Rica, saco de 4 libras, 2,99. Pão de queijo mineiro tradicional ou cocktail, 3 por $5. Estes são os super especiais 3-day sale do supermercado Seabra Foods da Ferry Plaza, Newark, New Jersey. Válidos de 6 a 8 de novembro. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. O dia do Peru está aí à porta e a Casa Seabra quer proporcionar-lhe a melhor refeição para esta data tão especial. Temos 2 opções maravilhosas para o seu almoço ou jantar de Thanksgiving. O menu pré-fixo prontinho para 10 ou 12 pessoas por apenas $250 sem usar a sua cozinha. Aperitivos variados, bacalhau com natas, meio leitão, um peru e respectivos acompanhamentos, ou então opte pelo menu do take-out e leve para casa o que mais lhe agradar. Arroz de marisco, cabrito, polvo, salmão, peru inteiro e muito mais. Basta telefonar e pronto. O seu dia de ação de graças vai ser memorável. Ligue 973-465-966 e não se esqueça, na Casa Seabra, nas grandes datas, a tradição mantém-se. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Whisky John Walker Black Label, garrafa 33,99. Licor Beirão Licor de Portugal, 14,99. Marquês Marialva Vinho Espumante, 7,99. Quinta do Val Tinto Branco, 4,99. Cabris Vinho Tinto Branco, 5,99. Monte Velho Tinto Branco, 6,49. Muralhas Monção Vinho Verde, 6,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar um pouco. Dia 28 de novembro venha celebrar o Thanksgiving da melhor maneira no Mediterranean Manor, a partir da 1 da tarde. O evento para toda a família vai ser abrilhantado pelo contagiante espetáculo de Tiago Maroto, o artista do momento em Portugal. Eu vou cantar toda a noite, um clima de festa, haja farra e alegria até raiar o dia com Tiago Maroto. Vai ser acompanhado pelo divertido Bruno Denim, para uma desgarrada à portuguesa que ficará para a história. O espetáculo e buffet petrechado 17 variedades, onde o tradicional peru não foi esquecido, tem um valor simbólico de $50 para adultos e 25 para crianças. E inclui vinho da casa, cervejas domésticas, mesa de frutas, café e doces. Para mais informações, contacte os números em rodapé. A tradição mantém-se. O Thanksgiving é no Mediterranean Manor.
Ora, cá estamos outra vez para o Especial Informação. Este Especial Informação é dedicado a eleições intercalares de 2019 que tiveram hoje lugar em praticamente todo o país. Obviamente que há lugares luso-americanos muito importantes, Eliana Pintor, em Essex. Há também lugares para Mayor, são 4 disputas que envolvem luso-americanos. Há uma grande abstenção, não é verdade, nestas eleições, Alberto Coutinho? Então, Luís, mais uma vez, muito boa noite a todos. Realmente este estilo de eleições, onde não há um presidente ou não há governadores a concorrer, normalmente a abstenção é muito mais alta, que é lamentável. Prevê-se aqui no estado de New Jersey, a participação hoje vai ser aproximadamente 20%. Então vamos falar de eleições, vamos falar de intercalares e, sobretudo, porque estão em disputa a lugares onde participam mais de 3 dezenas de luso-americanos. Então, estivemos hoje, nós, a SPT-SIC Internacional, e há algumas assembleias de voto, onde esteve o Carlos Ferreira, que nos dá conta daquilo que viu. Hoje foi dia de eleições nos Estados Unidos e nos condados de Essex, Hudson e Union do estado de New Jersey, 11 dos candidatos são luso-descendentes. Uma representação de peso que se compromete a dar a cara pelas comunidades que representam. We get to know them and they speak for us. The local representatives. The local representatives. And then if they don't, we can hold them accountable much more easily than we can hold the president. Uma responsabilidade que a deputada estadual Eliana Pintor Marim assume que lhe valeu o mais alto cargo entre os políticos luso-descendentes do estado. A sua dedicação foi reconhecida pela Câmara do Comércio de New Jersey, que a nomeou como a legisladora do ano. A deputada é assim uma das figuras mais importantes para decisões no que diz respeito ao orçamento do Estado e realça a importância do voto. Por vezes as pessoas pensam que o voto não faz diferença, mas faz uma diferença imensa, faz diferença em muitas coisas, em termos de o que é que essa pessoa vai conseguir fazer, não é? Porque a representação que tem atrás deles é uma coisa muito importante. Uma importância que a Presidente da Câmara de East Newark, Dina Grillo, assumiu, estreando-se na política, representando a autarquia onde cresceu, situada no condado de Hudson. Já estou aqui há mais de 40 anos, mas as pessoas da cidade vieram para mim, queriam umas mudanças, queriam renovar o center para as crianças e isso tudo. Eles sabiam que eu sou uma pessoa que gosta de arranjar coisas, fazer a comunidade unidas, juntas, então eu concorri e aqui estou. Anselmo Milano é um veterano que foi vereador durante 25 anos na cidade de Harrison. Este ano recandidatou-se e a sua equipa conta igualmente com um talento jovem português. No quarto ward temos senhor português, Edgar Acevedo, vem de família de negócios, vem de família de indústria. Ele é consultante financeiro, conhece os trâmites, muito metido no departamento do environmento, ou seja, da saúde. Uma nova geração de políticos portugueses tem dado que falar no condado de Union, que o diga o freeholder Sérgio Granados e Diane Barbosa, representante do Conselho Escolar da cidade de Elizabeth. Primeira vez em 20 anos, baixamos as taxas para o mínimo possível. E então é esse o vosso contributo como jovens portugueses dentro da política, é isso? Sim, e temos energia para lá ajudar a comunidade, temos energia para fazer uma diferença na nossa comunidade. Eu, como mãe até de gêmeos, acho que tudo começa com a educação das crianças, por isso é que eu faço parte deste projeto e Deus queira que sim, que Deus permita eu continuar para trazer esse amor e esse carinho e essa educação para as nossas crianças aqui na cidade de Elizabeth. Há um ano das eleições presidenciais, este grupo de representantes políticos luso-descendentes relembra-nos assim de que as grandes mudanças do país começam ao nível local. Com a imagem de Márcio Santos, Carlos Ferreira, o especial de informação. E foi o Carlos Ferreira que esteve hoje em várias assembleias de voto para sentir o pulsar dos votantes e não só, também de alguns dos intervenientes nestas eleições. Alberto Coutinho, temos 4 eleições para Mayor entre luso-americanos, temos vários para a variação em condados como Essex, Union e Hudson aqui em New Jersey, e temos outros também para o Departamento de Educação, sobretudo em Elizabeth, portanto em Union. Portanto, eu creio e tenho esperança que os luso-americanos vão fazer um bom trabalho e ter um bom resultado. O prognóstico é que vamos ter bastante sucesso e desejamos a todos eles a maior sorte. Estão agora, neste momento, próprios a receber os seus resultados, mas eu acho que é muito importante referir a importância de haver cada vez mais luso-descendentes, luso-americanos,
concorrer para cargos públicos. É só assim que a nossa comunidade vai poder ter mais força, que os nossos assuntos particulares às nossas comunidades podem ser respeitadas. E eu acho que é um bom sinal, mas precisamos fazer muito mais. E também de salientar, enquanto há aquelas pessoas que estão-se a meter ao barulho, temos que fazer mais para a população em geral participar mais, e faz isso através do seu voto. Hoje, por acaso, pode ser desculpado de não ser eleições de grande gabarito, mas a participação em geral é muito aquém que aquilo que devia de ser. E é só as pessoas participando é que podem fazer ouvir a sua voz. Quem não vota não conta. Sabemos que há muita frustração. Já falámos nestes programas várias vezes. O fenómeno Donald Trump tem a ver com a frustração que as pessoas têm com o sistema político, mas a verdade é a única maneira de fazer mudar um sistema é de participar nele. E então dou os meus parabéns a todos os candidatos luso-americanos que concorreram em todo o país e espero que haja mais. Precisamos de mais pessoas na Assembleia do Estado, precisamos de um senador aqui no Jersey estadual, precisamos de mais representantes no Congresso norte-americano e só com as pessoas metendo-se a estas eleições locais é que podem começar a fazer carreira e subir. So, mais uma vez, bem-aja e boa sorte a todos eles. Sabemos que a maioria deles vão ganhar hoje, mas eu acho que a comunidade está a ganhar por estas pessoas arriscarem-se e meter-se numa coisa que não é fácil. As pessoas podem falar muito sobre os políticos, mas também não é vida fácil. As assembleias de voto abriram esta manhã muito de manhãzinha e prolongou-se o voto até às 8 horas da noite em New Jersey, o que significa que neste momento se procede à contagem desses votos que deverão ser públicos a partir das 9 da noite, portanto aqui há alguns minutos. Entretanto, há uma situação com a qual nós começamos por conversar, o índice elevado de abstenção, porque não sendo eleições gerais, como disse o Alberto e bem, e não tanto em disputa um lugar no governo do Estado, portanto estas eleições não têm aquele impacto que teriam se fossem eleições gerais, daí a grande abstenção. Não, também o que acontece é quando o dinheiro é que puxa muitas coisas na política, claro, não é? Claro. E quando estas eleições, quando não há um grande investimento, as pessoas, ou seja, não são empurradas para votar. Mas eu acho que é importante nós tentar sensibilizar as pessoas, que todas as pessoas sabem que no segunda terça-feira, na primeira terça-feira de junho há eleições primárias e depois em novembro há eleições chamadas gerais ou onde você pode votar, seja democrata ou republicano, seja do lugar que seja para que for. Isso é muito importante as pessoas participar, mas realmente não havendo um dinheiro investido que vai haver, por exemplo, para o ano, estamos a um ano das eleições para presidente e todas as pessoas têm uma opinião sobre o presidente Trump, seja a favor ou contra, e vai ser muito importante todas as pessoas participar, mas todas as eleições são importantes e eu acho que é importante programas como esses dá a entender às pessoas aquilo que está em jogo. Eu queria convidar os telespectadores a participar neste programa, a estar presente. Portanto, este especial informação tem um telefone. Nós queríamos saber a sua opinião sobre o envolvimento cada vez maior de luso-americanos na política americana, para que nos tentem representar ou representar bem, depende da sua opinião. O telefone é o 973-589-3890. Pode colocar a sua questão, dar o seu apoio e, evidentemente, que a sua participação é sempre aguardada e muito apreciada. Por isso, agradecemos desde já. Portanto, há candidatos e vamos falar primeiro do condado de... aliás, já falámos de Eliana Pintor-Marim, candidata no condado de Essex a deputada estadual, neste caso a legisladora estadual. Ela poderá ocupar um cargo ainda melhor muito em breve. Mas vamos para Dina Grillo, mayor de East Newark, que não tem oposição, portanto está praticamente eleita. E é uma opção luso-americana de grande valor que nos satisfaz e que nos dá um grande prestígio. Não, indiscutivelmente foi bonito, uma candidata surpresa, vamos dizer assim, em junho, quando surgiu, contra a máquina política, embora uma cidade pequena, foi bom as pessoas querer mudança e, como eu disse, participaram, ou seja, a Dina envolveu-se, tinha ideias novas, queria mudar e integrou-se no sistema
e hoje parece que vai ser eleita. E então, o parabéns para ela e também o parabéns para aquelas pessoas que a apoiaram. Houve muitos amigos dela, foi uma campanha assim antiga, de voluntários, porta a porta, com amizades pessoais dela, sem muito dinheiro, mas assim com uma mensagem direta, e teve sucesso. E é por aí que se começa. E quando falamos que nós vimos a perspectiva aqui no Jersey, esperamos que a Ileana pode vir a ser possivelmente uma candidata senadora estadual ou até congressista, porque é que não a Dina depois também não pode subir, não é, deputada, ou seja, do condado ou até do estado. Tudo no seu tempo, e mais uma vez o importante é começar, e é um bom sinal. Depois temos Francisco Nascimento de Harrison. O vereador do terceiro bairro tem o lugar em perigo, na medida em que tem de facto adversários, e alguns de peso. Esta é uma situação mais periclitante para o nosso amigo Francisco Nascimento, mas ele é um homem que está lá há muitos anos, tem feito um bom trabalho. Vamos ver se consegue ser reeleito. Duas coisas aqui agora para os candidatos que já têm o historial, são muito importantes em termos da sua experiência, e já sabem o que funciona e o que não funciona, mas nós estamos a viver um bocadinho nos Estados Unidos esta frustração generalizada contra os políticos de longa data, e isso em si já cria alguns problemas, mas eu tenho boas esperanças com o Sr. Nascimento, que tem feito um belíssimo trabalho, representado o seu distrito e a nossa comunidade bem, que vai poder continuar, mas os fenómenos da política, com o tempo, começa a ficar cada vez mais difícil a eleição. Nick Azevedo concorre a vereador do 4º bairro em Harrison, portanto, eu creio que, exatamente, vereador do 4º bairro. O que é que podemos esperar deste jovem? Sabe, Harrison é uma cidade vizinha aqui de Newark, que está neste momento numa expansão dramática. Então, vai ser muito curioso durante os próximos anos a ver caras novas que aparecem, como agora do Nick, e também se os novos residentes do bairro participam ou não. Então há uma grande incógnita se as pessoas que estão agora, primeira vez que estão a votar na cidade de Harrison, para que lado é que vão votar, ou se até vão participar. Então Harrison arrisca-se um bocadinho de uma forma cultural e politicamente de ter o novo Harrison e o antigo Harrison. E então, a partir destas eleições, vai-se começar a poder tirar mais algumas indicações do que vai ser o futuro da cidade. Temos Judita Amorim Dias no Board of Education de Essex Falls. É uma comunidade com maior dimensão em termos financeiros e culturais também, na medida em que Essex é de facto uma comunidade muito interessante, e a Judite vai para candidatar-se ao Board of Education, que é por aí que começa praticamente toda a carreira política de um candidato, não é? Uma grande porcentagem de políticos de peso começaram realmente por Conselho de Administração Escolar, não é? E realmente é o maior investimento que os governos fazem, e então realmente ajuda as pessoas a perceber algum dos problemas. Essex Falls é uma cidade muito pequenina, vai depender das pessoas que ela tem à volta dela, e vai ser interessante. É uma cidade financeiramente saudável, Essex Falls, das mais ricas do estado, indiscutivelmente. Ou seja, Essex Falls, se não me engano, fica sempre nas 100 ou seja, localidades mais ricas de todo o país. Lá não falta dinheiro, mas aí as questões já não vão. Normalmente no Conselho de Administração Escolar fala-se de arranjar mais dinheiro para as escolas, e nesta eleição espero que seria mais uma questão ideológica. Candidatos do Condado de Union, e aqui surge um nome de peso no Condado, e é de facto um homem que tem feito um trabalho magnífico e que nós queremos ver reeleito. Sérgio Granados para Freeholder, em Union. O Sérgio é um jovem já com experiência, com um futuro também bastante interessante. Eu creio que os três políticos aqui no estado de New Jersey que têm mais ascendente, já falámos da Ileana, temos o Mayor Alberto Santos de Corning, que está a fazer um trabalho fora de série. Não está a ser, não procura reeleição hoje. E eu acho que logo a seguir o Sérgio, pelo trabalho que ele está a fazer. Eu disse Union, mas referi-me ao Condado de Union. Não, é o Condado de Union, claro.
É um jovem que espero que não vai ser a última vez que vamos falar do nome dele, indiscutivelmente, e que tenha um futuro risonho para frente. Agora vamos para a cidade de Union, onde a Suzete Cavadas está também a disputar o seu lugar. Obviamente que aqui a situação é um bocadinho diferente, na medida em que em Union, portanto, a variação é bipartida, tem sido entre Manuel Figueiredo e Suzete Cavadas, portanto acho que ela tem todas as hipóteses de ganhar esta eleição. A cidade de Union tem bom sangue português, sim. Já temos representação lá há muito tempo e é de salientar, a comunidade é respeitada, seja para Suzete, para o Sr. Figueiredo, já há muitos anos, dado o facto da comunidade ser uma comunidade que se está integrada, tem tido o respeito do Partido Democrata, que controla lá a cidade, e espero que isso vai continuar. Não estamos à espera de nenhuma surpresa lá. Ainda na variação, e estamos a começar pela variação, em Salt River está o João Sapata. Portanto, Salt River é uma comunidade com expressão portuguesa, muita expressão, onde este luso-americano vai tentar também a sua eleição. E na questão de Salt River, é interessante que é uma cidade que, em termos partidários... Aliás, desculpa interromper-te, porque há mais um nome em Salt River, Julimeira. Portanto, temos o João Sapata e a Julimeira. A cidade de Salt River, é curioso, é mais dividida. Nós, quando falamos das cidades tradicionalmente portuguesas, Newark, Elizabeth, Kearney, Harrison, a maioria das pessoas são do Partido Democrata, não é? E as eleições hoje, você pode votar para Democrata ou Republicano para quem quiser, não é umas eleições primárias ou partidárias. Agora, em Salt River, aí o Partido Republicano já tem alguma expressão, mas neste momento o Partido Republicano em New Jersey está um bocadinho como o Benfica na Liga dos Campeões, ou seja, as vitórias não chegam. Então é um bocadinho complicado. Temos também, para variação, Manuel Couto em Barclay, uma comunidade onde há um português que luta contra muita gente, não é? Em Barclay. Eu acho que o ponto dos telespectadores tirar desta noite é bonito nós ver nomes portugueses em cidades que muitos dos nossos telespectadores é capaz de não ter ouvido falar. Exatamente. E é assim que nós precisamos e boa sorte para ele. Não tenho muita informação sobre a situação dele, mas mais uma vez de dar os parabéns por ele. E é uma comunidade também financeiramente muito saudável, Barclay. Eles também têm impostos prediais bastante altos. Então vamos ver, não é a questão da Essex Fells, onde, ou seja, as pessoas estão bastante bem financeiramente, têm impostos prediais altíssimos, mas conseguem aguentá-los. Exatamente. Não é? Aí já é uma cidade onde começa o assunto dos impostos prediais, começa a fazer moça. E depois, para o Board of Education, ainda do Condado de Union, temos o João da Silva e depois temos o nome que nos é muito querido, porque para além de ser uma excelente vice-presidente do Board of Education de Elizabeth, a Diane Barbosa é filha do nosso querido amigo, infelizmente já falecido, Martim. Bom, Elizabeth tem tido uma história, a comunidade portuguesa, para já quase 2 gerações, não é? Vamos dizer assim, quase 20 anos, já tem tido sempre boa representação no Conselho de Administração Escolar, curiosamente com apoios políticos diferentes. Eu acho que o importante é que isso continue, que a voz portuguesa lá continua. Eu gostava pessoalmente se houvesse união absoluta de algumas forças políticas lá, mas obviamente há muitas pessoas a concorrer, muitas pessoas a ganhar, e isso em termos da comunidade em geral é altamente positivo. Espera-se que isso vai continuar. Não há sinais que isso vai ainda no departamento escolar, mas em Connecticut, já em Bridgeport, temos a candidata a vereadora e ao comitê escolar, Maria Pereira, é mais um nome português. Mas vamos para Danbury, onde, e a história é outra, há uma paralegal, Helena Abrantes, que é esposa do nosso querido amigo David Abrantes, que é um homem da WFAR em Danbury, que já foi vereadora e secretária municipal de City Clerk e quer voltar ao Conselho Municipal de Danbury como vereadora-geral. Esta candidata democrata nasceu em Ilhavo, em Portugal, e surge na linha 10A. Helena Abrantes volta depois de um interregno de alguns anos a tentar a sua sorte como vereadora-geral em Danbury, Connecticut, que é uma cidade predominantemente republicana.
Danbury, Connecticut, quando eu falo de Danbury e falamos da comunidade portuguesa e esta questão da expressão da comunidade, tem que ver aquele projeto do clube, não é? E a união que há lá. E eu acho que é modelo para muitas comunidades e eu acho que desejo toda a melhor sorte para ela e, mais uma vez, é bom sinal ver pessoas portuguesas avançar. Então vou dar uma quantidade de nomes, porque a maior parte deles ninguém os conhece, nós conhecemos, sabemos que eles são luso-americanos, mas como temos 2 minutos, vamos para Roberto Alves em Brookfield, Connecticut, em Bridgeport, o democrata Roberto Alves, candidata-se a um dos 7 lugares de vereador-geral nesta cidade do condado de Fairfield. Engenheiro de vendas na Carpes, Alves nasceu no Minho e surge na linha 7A em Rock Hill, em Connecticut. Depois temos em Hartford, o candidato a vereador João Moleiro, é o republicano João Santos Moleiro, concorre pela primeira vez a um cargo público, pretendendo sentar-se no Conselho Municipal de Rock Hill, condado de Hartford. Moleiro nasceu em Miradeiro, Porto Mós, emigrou com apenas 1 ano de idade para os Estados Unidos e surge na linha 6B. Rock Hill faz parte da região metropolitana de Hartford. Depois temos Jaque de Oliveira, de 26 anos, recandidata-se ao cargo de vereador-geral pelo 2º ano consecutivo, isto em Connecticut ainda, é um dos 5 vereadores republicanos no município, o seu nome surgirá na linha 5B. O jovem é filho de Cândida e Jaque Oliveira, imigrantes da Mortosa e de Carrizeda de Montenegro. Está a tirar diplomacia na Norwich University e tem já um canudo em ciências políticas, obtido pela Universidade do Alabama. Trabalha há 3 anos em Hartford como assessor de um grupo de legisladores. Vamos muito rapidamente para New Bedford. Brian Gomes, português, tem o prognóstico são 24%, porque luta contra um mayor com muito nome que se chama John Mitchell. Tem 52% da intenção de voto. E depois tem um norte-americano, Tyson Moultrie, com apenas 11%. Ainda outro português, 5º distrito para vereador em New Bedford, Scott Lima. Para o comitê escolar temos Bruce Oliveira. Para o 2º distrito como vereadora, Maria Giesta. Débora Correia, Councilwoman at Large, e Ana Abreu, Councilman at Large, Carlos Félix, Councilman at Large, Dan Costa, 1º distrito como vereador, Melissa Costa, 1º bairro como Councilwoman. E agora, em penúltimos, e só para terminar, vai ser difícil em Fall River a escolha de Paul Coogan, Ketiane Viveiros, é mais uma portuguesa, e um incumbente, Jaziel Correia, acusado de 24 crimes, surpreendeu na campanha porque o seu nome, não obstante estas acusações, ainda constam do boletim de voto. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer com Jaziel Correia. Por fim, e para terminar, em Taunton, Massachusetts, terá a sua primeira mulher mayor feminina, e a escolha é entre Shauna O'Connell e a vereadora luso-americana Stella Borges. Portanto, temos aqui uma das 4 luso-americanas que poderá ser eleito mayor, neste caso Diana Grill em East Newark, Brian Gomes em New Bedford, Jaziel Correia em Fall River e Stella Borges em Taunton, Massachusetts. São 4 e a todos eles nós desejamos de facto as maiores felicidades. Seja homem, mulher, democrata, republicano, parabéns a todos os candidatos, aqueles que ganharam e aqueles que se puseram à luta, e fazemos mais uma vez um apelo a todos os nossos telespectadores: participem no processo, votem sempre, e por que é que não vir a ser você um candidato a um lugar público onde você vive? Sobretudo os jovens, e eu chamo a atenção que os jovens têm um papel fundamental e importante na vida e no futuro destas comunidades. Os jovens que se aventurem na política para que consigam continuar a perpetuar o nome de Portugal, as nossas raízes, as nossas tradições e sobretudo a nossa vontade de vencer também num país de acolhimento que são os Estados Unidos e neste caso muito especial na comunidade onde se encontrarem. Alberto, muito obrigado. Vamos voltar da próxima vez com mais uma especial informação. Até lá, nós queremos desejar a todos os telespectadores e a toda a equipa que produziu, realizou e esteve aqui neste programa a continuação de muito boa noite, uma boa semana. Este programa tem o apoio de Seabra Food,